Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a diferença entre peso e massa, começando pelo conceito básico de inércia. Inércia é a propriedade de um objeto que um objeto tem de resistir à mudança no seu movimento. Para nossa ilustração, eu vou sugerir que você primeiro imagine um ônibus e um carro, dois veículos colocados sob condições semelhantes. Qual dos dois teria mais dificuldade para iniciar o movimento e qual dos dois teria mais dificuldade para parar de se movimentar? O ônibus ou o carro? Por que o ônibus? O ônibus tem mais massa, portanto ele terá mais inércia, ele tem mais dificuldade tanto em iniciar o movimento quanto em parar o seu movimento. Massa é uma medida de inércia, ou seja, nós teríamos mais dificuldade de produzir aceleração nesse corpo que é maior. No caso que tem mais massa, o ônibus tem mais massa quando comparado ao carro. A unidade de medida utilizada para massa é o quilograma. Portanto, se nós ouvirmos, é comum ouvir isso, nós ouvimos, por exemplo, um objeto pesa tantos quilos, ou até mesmo uma pessoa pesa tantos quilos. Do ponto de vista mecânico, estará incorreto. Por quê? Porque quilograma é uma unidade de medida de massa e não de peso. Então, o que seria o peso? Vamos voltar novamente para o exemplo, para a ilustração do ônibus e do carro. Se eu pegar esse mesmo ônibus que eu estou utilizando aqui desde o início da nossa ilustração e o mesmo carro, se eu colocá-los lá na Lua, eles vão pesar mais ou menos do que aqui na Terra. Mas vamos começar a partir de um ponto de vista um pouco diferente. De novo, qual dos dois vai ter mais dificuldade de iniciar um movimento e de parar um movimento? O ônibus ou o carro? Novamente o ônibus. Por quê? Lembra que a massa é uma medida de inércia e tanto aqui na Terra quanto lá na Lua ou em qualquer outro corpo celeste, o ônibus terá a mesma massa. E também o carro terá a mesma massa. Eles terão a mesma dificuldade de começar a se movimentar e parar de se movimentar. Porém, o peso deles será menor do que aqui na Terra. Porque o peso é a ação da gravidade sobre um objeto. A aceleração da gravidade na Lua é menor do que aqui na Terra. Por isso, tanto o ônibus quanto o carro pesarão menos na Lua do que aqui na Terra. O carro pesará menos do que quando estava aqui na Terra e o ônibus pesará menos do que quando estava aqui na Terra. Porém, a sua massa continua a mesma. Eles terão a mesma dificuldade em começar um movimento e parar o movimento. Tá, mas qual a relação desse assunto com o esporte? Nós sabemos que várias modalidades esportivas existem e elas utilizam, boa parte das vezes, algum tipo de implemento. Uma bola, um taco, raquete. E esses implementos têm diferentes massas. E a massa desses implementos vai definir o esforço que nós precisamos empregar tanto para começar a movimentar esses implementos, quanto para parar de movimentar, parar o movimento desses implementos. Bom, essa é uma relação desse assunto com o esporte, uma das relações, e o objetivo do vídeo foi diferenciar peso e massa. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como foi feito. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua visita e nós nos veremos daqui a pouco.